Bem-vindo ao Cultivo de hoje, que quer falar sobre o fato de que Deus ainda opera milagres hoje, baseado no texto de João, capítulo 6, verso 14, que diz assim: Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Irmãos, a Bíblia é recheada de feitos milagrosos, principalmente nos evangelhos, onde está a atuação de Jesus. E aquela grande quantidade de milagres relatados ali, quando comparada com a nossa realidade, que não tem a mesma frequência de realização de milagres, ou não tem a mesma propagação quando algum milagre é realizado, a gente se pergunta se Deus ainda realiza milagres hoje, ou se não tem realizado tanto porque há uma fragilidade espiritual. Enfim, os líderes que existem não são tão fortemente ligados espiritualmente a Deus. A gente especula bastante, pensa em um monte de situações, mas tem uma razão muito simples para a gente poder entender isso. A Bíblia tem essa profusão de milagres, principalmente nos evangelhos e na atuação de Jesus, por este fato que está declarado no texto. A reconhecer Jesus Cristo como um profeta de Deus que viria ao mundo era muito importante. Jesus precisava ser visto como um enviado de Deus, e os milagres que ele realizava, em partes, se davam por essa razão. Claro que havia ali a preocupação de minorar a dor, trazer cura para as pessoas que estavam em sofrimento, mas o fato de destacar Jesus como um enviado de Deus, alguém especial, era essencial, fundamental. Hoje, essa percepção já está posta, já está dada. Cristo é o Senhor da igreja, é o Senhor de milagres, é o Senhor da salvação. O Senhor enviado por Deus, o homem enviado por Deus, já está identificado. Nós já sabemos quem é. Então, essa necessidade de identificar o enviado de Deus não existe mais tanto quanto no passado. Então, aí está um dos motivos dessa grande diferença de quantidade de milagres. Naquele período, era necessário destacar Jesus como o enviado de Deus. Hoje todos já sabemos quem é o enviado de Deus, e os poucos que duvidam brigam contra os fatos, mas é a fé que sustenta as igrejas evangélicas hoje. É mundialmente sabido que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Então, por que tem menos milagres hoje? Olha, irmãos, o milagre, ele cumpre o propósito de Deus, né? E se não há milagres acontecendo, é porque não é propósito de Deus que haja. Assim como o milagre cumpre o propósito de Deus, o não milagre também cumpre o propósito de Deus. Não significa que Deus não realiza milagres hoje, ou realiza menos, ou as pessoas não têm fé hoje em dia suficiente para que hajam tantos milagres. Não. Se é vontade de Deus que hajam milagres, Ele fará, e ainda os faz, mas numa frequência menor. E se fosse vontade dele fazer em grande quantidade, Ele faria. O fato é o seguinte: a pouca quantidade, ou aquilo que nós vemos, né, como pouca quantidade de milagres de Deus, também cumpre o propósito de Deus. Eu acho que nesse cenário, o grande milagre é nos submetermos à vontade de Deus, sendo ela milagrosa ou não. É muito mais fácil seguir a Jesus quando uma coisa extraordinária, milagrosa acontece. E quando algo não milagroso acontece, as pessoas voluntariamente se entregam à fé de Jesus por entenderem o chamado do Evangelho. Eu entendo isso como um milagre. Essas pessoas não precisaram ver para crer, assim como Tomé precisou ver para crer. Então, eu entendo que cada conversão que se dá pela convicção voluntária das pessoas é sim um milagre realizado por Jesus. É claro que Deus hoje ainda efetua curas, libertação, não é? Mas a gente precisa entender que quando Deus não faz, também é a vontade de Deus. É a vontade de Deus fazer e não fazer os milagres. O importante é, seja milagrosamente ou não milagrosamente, nosso prazer
é na vontade de Deus. Então, se você tem alguém gravemente doente na sua vida e você ora a Deus pedindo um milagre, os médicos já não veem mais possibilidades. Deus pode salvar essa pessoa se for esse o seu propósito. E nós ficaríamos gratos se em orar pedindo milagre Deus atendesse. Mas se Deus não curar, não salvar, não libertar, o que nós faremos? Nos rebelaremos contra Deus? Por quê? O nosso interesse é apenas em fazer aquilo que nos convém ou fazer a vontade de Deus, seja qual for essa vontade. Então, o verdadeiro milagre é seguirmos a Jesus sem depender de que Ele prove para nós o seu valor através de milagres. Seguimos a Jesus pelo que Ele é, pelo seu poder e pelo grande milagre que é nos salvar e nos libertar do pecado. Senhor, muito obrigado por a sua palavra, pela libertação que o Senhor nos dá do pecado e que a gente possa viver uma fé saudável sem precisar ver milagres acontecendo à nossa volta. Mas nós ficaremos gratos, Senhor, se o Senhor os operasse em nossa vida ou ao nosso redor. Mas acima de tudo, Senhor, que seja feita a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.